Vamos falar do Lula? Vamos. Declarações? Vamos lá? Ele disse aí que o governo Bolsonaro foi uma fábrica de mentiras, né? Eu estava lembrando aqui das mentiras do Bolsonaro e realmente tinha, né? Ele falava que estava protegendo a Amazônia, depois que estava preocupado em comprar vacina para todo mundo. Acho que realmente o Bolsonaro mentiu. O que não dá para dizer é que o Lula, com menos de 2 meses, não mente, né? A gente também viu aí essa história dele insistir o tempo inteiro que a Dilma sofreu um golpe, e a gente viu também o Haddad falando mentira aí de que o governo petista acabou com a fome, né? Então, o governo PT mal começou e também é uma fábrica de mentiras. Muito bem. Que mais que o Lula falou? Olha, teve falas de política e teve falas de economia também, né? Vamos ver o videozinho com a declaração dele a respeito da taxa Selic de 13,75%. Na manchete, né, que apresenta esse assunto para os nossos leitores, a gente tem uma aspa do Lula. A única coisa que os ricos acham é que é investimento. Tá com ela na mão aí, Wilson? Tô com ela na mão aqui. Não, Wilson, o Joelton, desculpe. A gente tem o clipezinho. Porque muitas vezes a única coisa que não incomoda ninguém do lado, sabe, do sistema financeiro, do lado dos ricos, é o pagamento da taxa de juros. Isso é a única coisa que eles acham que é investimento. Pagar juros é investimento. Dar comida para o povo é gasto. Dar educação é gasto. Dar investimento em pequena e média empresa é gasto. Investimento em cooperativa é gasto. Então, o que nós precisamos dizer é que nesse governo, tudo que a gente for fazer para atender às necessidades do povo brasileiro vai chamar-se investimento. Bom, aí tem uma... Pode falar. Posso comentar? Não, tem uma coisa que o Lula... Isso é uma coisa antiga do Lula, né? De querer chamar gasto social de investimento. Eu lembro que lá atrás, quando tinha o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi um duto de propina, ele queria pôr as obras de saneamento básico, né, como um investimento, né, e entrou no PAC, né, essas obras aí. Agora, é o seguinte, ele pode até mudar o nome das coisas, né, de dizer que gasto é investimento, mas, no fim, na conta final, se não tiver arrecadação, não vai conseguir pagar esses gastos, e aí o governo aumenta ainda mais o rombo fiscal, né? Não, mudar o nome não muda a natureza do gasto. Exato, era isso uma das coisas que eu queria chamar a atenção, né? Essa tentativa de mudar a realidade mudando o nome das coisas. Isso simplesmente não acontece. E outra o espantalho, né? De sempre, na fala do Lula, os ricos, né? Então, realmente, é um político que trabalha, ele fala muito em, precisamos devolver o amor, precisamos devolver a alegria, precisamos pacificar, tal, mas são cápsulas que duram 15 segundos nos discursos dele. No resto, a lógica é a de criar inimigos que precisam ser combatidos e que é preciso mobilizar a sociedade para combatê-los, né? E o Lula é muito bem sucedido nisso, né? A gente comentou ontem a pesquisa da Quest, que mostrou que um assunto que estava completamente fora da atenção das pessoas, e que é um assunto, inclusive, difícil de entender frequentemente, né? Relação entre juros e inflação, coisas muito abstratas, né? Mas, de repente, 76% dos brasileiros acham que tem mesmo que cair os juros, né? Então ele conseguiu, foi uma vitória do Lula, né? Do ponto de vista político, temos que reconhecer, ele conseguiu pautar o assunto com a tese dele, né?
E... Um comentário aí, Greve. Não, eu fico pensando como é que essa pesquisa foi feita, né? Porque se você chegar para qualquer brasileiro e falar assim, você acha que os juros têm que cair? O brasileiro sabe que os juros é uma coisa ruim, né? Todo mundo já pagou juros na vida, sabe que a dívida só aumenta, então vai falar que sim. Se é a favor de redução no preço da gasolina, eu sou a favor. Se é a favor de diminuir a inflação, sou a favor. Mas aí essa mesma pesquisa da Quaest que a gente comentou ontem pergunta, puxa, mas quem que é o responsável para baixar os juros? As pessoas não sabem. Então, falta conhecimento para as pessoas de entender que o Banco Central precisa aumentar os juros para conter a inflação. Isso é uma questão básica. O nosso espectador, o leitor do antagonista da Cruzoé sabe disso, mas o resto da população brasileira não sabe. Infelizmente, a nossa audiência não compõe 76% da população brasileira. Se não saberiam. Não é isso?